A paz do Senhor, retomando aqui o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020, editora Betel. Hoje nós chegamos na última lição do trimestre, lição de número 13, onde nós vamos analisar, juntamente contigo, o Salmo de número 144, com a temática proposta pelo pastor Adriel Gonçalves, como orando pela intervenção divina. Louvo a Deus por sua vida, você que está nos acompanhando aí através do canal do YouTube, você que já se inscreveu no canal e você também que vai se inscrever para semanalmente já receber aí a notificação da pré-aula e te ajudar na elaboração da sua aula. Ou você que está nos acompanhando para ter um crescimento espiritual no conhecimento e na graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, esteja aí curtindo, dando seu like, também deixando os seus comentários. Vamos hoje analisando essa lição de número 13, o pastor Adriel Gonçalves, nesse trimestre, ele esteve trabalhando conosco aí o livro de Salmos. São composições que fizeram aí parte do repertório de cântico da nação de Israel. Além de demonstrar a alegria e a confiança em Deus, esses cânticos, esses poemas elaborados aí pelos salmistas, eles trazem à memória os grandes feitos realizados por Deus e incentiva os servos do Senhor a continuar confiando e esperando no Senhor dos Exércitos, porque Ele age em prol do seu povo, faz coisas extraordinárias em prol daqueles que confia, que busca, que espera nele. Finalizando, como eu disse, esse trimestre, nós vamos analisar o Salmo de 144, um salmo composto por Davi, é um dos 73 salmos escritos por Davi. Pastor Adriel Gonçalves, ele propõe aqui como textuário o salmo de número 144, verso 3, que diz: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Como verdade aplicada, o pastor Adriel diz: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha aí uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e também pela nação. O texto de referência está aí no Salmo de número 144, versos 5, 7, verso 9, versos 12 e verso 15, que diz: Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas, lavradas como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O Salmo de número 144, ele é muito profundo e possui riquezas extraordinárias que envolvem aí o relacionamento humano com Deus. Para você ter uma noção e conhecer melhor, entender melhor este Salmo, eu vou trazer algumas informações para você do contexto geral em que esse Salmo foi escrito. Ele é o 11º Salmo de louvor, ou seja, o 11º Salmo em que Davi ele escreve um poema com o objetivo de elogiar, engrandecer e honrar a Deus. Esse Salmo geralmente ele era escrito, ele era cantado nas reuniões no santuário. A expressão aqui no verso de número 2 do Salmo 144, que diz que me sujeita o meu povo, sugere aí que Davi ele compôs esse poema logo após a supressão da rebelião de Salomão, que está em 2 Samuel, capítulo 18, já que esse foi o único momento na história de Israel que o povo judeu se rebelou contra Davi e imediatamente após a morte de Absalão, o povo volta a se sujeitar a Davi e recebê-lo como rei na cidade de Jerusalém. O Salmo 144 ele traz várias expressões de elogios a Deus, de louvor, que constam também lá do Salmo de número 18. Salmo de número 18, que foi o primeiro poema de livramento composto por Davi. Logo após o primeiro livramento que Deus deu a Davi, quando Saul queria matá-lo,
diante dessa perseguição, Deus dando esse livramento, Davi ele compôs o Salmo de número 18. Há também aí uma conexão das expressões que você encontra aqui no Salmo de número 144 com o Cântico de Davi, que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 22. Ele foi composto após 3 anos de fome e seca em Israel, provocado aí pela ira de Deus, quanto aquele juramento que Josué havia feito aos gibeonitas de preservá-los. Está em Josué capítulo 9. E esse juramento feito por Josué, ele foi quebrado pelo rei Saul. Saul ele se esforçou para eliminar os gibeonitas. E aí Deus se irou e mandou 3 anos de fome e seca, e logo após esse período, Davi ele compôs o cântico, que é chamado de o Cântico de Davi, em 2 Samuel, capítulo 18. Essas conexões que eu estou fazendo para você, do Salmo 144 com o Salmo de número 18, com também 2 Samuel, capítulo 22, é interessante porque demonstra que Davi, mesmo na sua juventude, ali por volta dos 20 anos de idade, quando ele começou a liderar, a exercer liderança em Israel, ele já tinha uma opinião formada a respeito de Deus, e mesmo aqui no Salmo de número 144, no final da sua vida, próximo aos 70 anos de idade, ele mantém a mesma postura, ele mantém a mesma opinião e a mesma disposição de ser grato a Deus e também de servir ao Senhor com fidelidade. Davi, como você pode observar no Salmo 144, versos 1 e 2, para Davi, Deus ele sempre se manteve como sendo uma rocha firme e forte, como sendo benignidade, ou seja, sinônimo de bondade, 100% bom. Deus para Davi, Davi via Deus como uma fortaleza, como um alto retiro, como um libertador, como digno de confiança. Era o escudo de Davi e também o responsável em fazer com que o povo, a nação de Israel, se sujeitasse, se submetesse a Davi como rei. Sem dúvida, você analisando o Salmo de número 144, é um excelente guia devocional, repleto de louvor, clamor, gratidão e intercessão a Deus. A excelência da obra poética que escrita, composta por Davi, que consta no Salmo de número 144, segundo Charles Spurgeon, essa excelência da obra, ela fez com que diversas pessoas, sem nenhuma reverência a Deus, citassem essa obra incontáveis vezes, como que confessando aí a excelência dessa obra poética escrita pelo rei Davi. Davi, ele seguiu a mesma linha dos demais salmistas aqui no Salmo 144. Ele aproveita para expressar sua disposição em se humilhar diante de Deus, elogiar, agradecer a Deus pela oportunidade de desfrutar de um relacionamento sólido e profundo com o Criador do Universo. Mesmo nos dias altamente desafiadores que Davi experimentou sobre a face da terra. Observando aqui no verso de número 3, Davi ele faz uma pergunta: que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o visites? Essa pergunta aqui, essas indagações feitas por Davi, elas são indagações típicas daquelas que o escritor Philip Yancey ele classifica como perguntas que muitas pessoas não têm coragem de fazer em voz alta. E Davi, ele também já havia feito essas mesmas perguntas, essas mesmas indagações no Salmo de número 8, verso 4. Lá ele retrata, no Salmo de número 8, ele retrata Deus como sendo de elevada perfeição, criador dos céus, da lua, das estrelas, um ser transcendente, extremamente superior, infinitamente acima da compreensão humana. E aí, diante disso, Davi, ele realmente se vê como alguém incapaz de ser ao menos lembrado ou visitado por Deus. Lá no Salmo de número 8, verso 4, Davi, ele diz: que é o homem mortal para que te lembres dele? Que é o filho do homem para que o visites? É interessante observar que essas mesmas perguntas, elas foram feitas por Jó. Jó, ele se sentia também, ele estava aí repreendendo o seu amigo Elifaz, quando das suas acusações, e ele
fala para ele faz buscar a Deus, mas ele olha e vê o ser humano como um ser indigno de ser chamado na presença de Deus e de ser ouvido por Deus. Em Jó número 7, verso 17, ele diz: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o seu coração? E a cada manhã o visites e a cada momento o proves? Ou seja, Jó, ele também vê o ser humano como alguém indigno de ao menos ser lembrado, de estar no coração de Deus, de ser visitado ou até mesmo provado por Deus. Esses 3 versos com os mesmos questionamentos, Salmo 144, verso 3, Salmo 8, verso 4, Jó número 7, verso 17, retratam de maneira interessante 3 inquietantes perguntas do ser humano quando ele está aí em meio às suas crises existenciais. E Auguste Rodin, um pintor francês, ele ilustra essas 3 indagações inquietantes para o ser humano nesse seu quadro, onde ele pinta um homem fazendo as indagações: de onde vim? Por que é que eu estou aqui? Para onde eu vou? Observando aí a questão da temporalidade humana, da incapacidade humana, da limitação humana, o filósofo alemão Schleiermacher, ele estava sentado num banco da praça, no jardim, já tarde da noite, e um guarda o aborda e pergunta: quem é o senhor? Ele para, pensa, reflete e responde: boa pergunta, eu gostaria de saber quem sou. Tem muitas pessoas que passam pela vida ou estão vivendo sem saber o propósito de suas vidas. Se imaginam até mesmo incapazes, tão inferiores que não serão aceitos por Deus, e acham que a vida não tem sentido. Como alguém chegou a definir a existência humana como um embrulho postal que a parteira apenas despacha para o coveiro. O escritor Matheus Henry, ele chegou a comparar o ser humano à própria vaidade, como a sombra que passa e não provoca nenhuma perca quando deixa de existir. Davi e Jó, com essas indagações, nesses textos que eu citei para você, eles mesmos, eles se colocam como os mais vis e desprezíveis, sem nenhum merecimento de ser lembrado ou visitado por Deus. Sem dúvida, observando o contexto geral das Escrituras acerca do ser humano como um homem físico, um homem natural, a Bíblia apresenta a existência humana, a existência física, como algo limitado a poucos anos que Deus permite sobre a face da terra. Você vê expressões da Bíblia dizendo, comparando a vida humana, a vida terrena, como uma sombra, como dias de um jornaleiro, como uma lançadeira, como um atleta veloz, como a extensão de um palmo, como um vapor passageiro. Mas quando você prossegue analisando, observando esse poema escrito aqui por Davi no Salmo de número 144, onde ele apresenta esse contraste entre o homem infinitamente inferior e a Deus extremamente superior, um ser transcendente, um ser que ultrapassa o raciocínio humano, Davi ele deixa claro que, dadas essas características peculiares de limitação e impotência humana, o ser humano ele precisa da atenção especial de Deus para sobreviver diante aí dos grandes desafios da vida e ter condições de se relacionar com Deus. Frente à instabilidade e à transitoriedade da vida humana, Davi, aqui no Salmo de número 144, ele faz 10 pedidos de livramento e salvação a Deus, nos versos 6 a 8, também no verso 11. E após fazer esses 10 pedidos de livramento e salvação, Davi ele apresenta 10 razões para que o ser humano se lance na dependência de Deus, que está nos versos de número 12 a 15. Por isso, a ação de Deus na vida do ser humano elimina qualquer barreira para o ser humano se relacionar de maneira plena e profunda com o Criador do universo. Nesse salmo nós podemos encontrar 3 grandes lições que foram aí destacadas pelo pastor Adriel aí no comentário da lição. A primeira grande lição é sobre a graça de Deus. Mesmo o ser humano ele passando aí por diversas aflições, situações vexatórias, perseguições, perigos, os mais diversos, dos menores aos maiores.
o acesso à presença de Deus, ele está liberado para que cada pessoa ela tenha condição de superar os maus momentos e superar também as necessidades ainda não satisfeitas. E o caminho inicial, com certeza, é reconhecer a graça de Deus. Infelizmente, a gente ouve muitas expressões como eu determino, eu declaro, eu tenho direito, eu tomo posse, eu exijo. Expressões aí que são utilizadas por muitos pregadores para motivar as pessoas. No entanto, elas estão dificultando as coisas para o ser humano diante de Deus. Alguém pode até justificar e dizer que essas expressões são expressões que denotam ousadia diante de Deus, demonstra fé para declarar de maneira antecipada que a pessoa está tomando posse de uma determinada bênção que ele ainda não tomou posse de fato dela. No entanto, o ser humano vai se elevando ou sendo elevado por outras pessoas ao ponto de querer exigir que Deus lhe sirva da forma que melhor lhe convier. Isso é o oposto que Davi e Jó viram e declararam a respeito do ser humano. Pois Deus, do jeito que está acontecendo na atualidade, está quase que obrigado a satisfazer as pretensões humanas. E Deus não é servo, Deus é Senhor. Davi, ele se apresenta diante de Deus como alguém que, não fosse a graça do Senhor, ele seria sumariamente destruído. É impressionante a humildade de Davi. Mesmo se vendo sem nenhum merecimento em ser reconhecido ou visitado por Deus, ele brada no verso 2 do Salmo 144. Benignidade minha fortaleza, alto retiro meu e libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Sem dúvida, Davi ele sabia tocar o coração de Deus e mesmo sem merecimento, ao tocar o coração de Deus, Davi era atendido, era protegido, era sustentado por Deus. Mesmo sendo indigno, o ser humano ele tem direito, ele tem acesso à presença de Deus. Vale ressaltar que no Novo Testamento o termo graça está ligado ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus voluntariamente e gratuitamente ele se sacrificou no lugar da humanidade. O escritor Leslie Allen ele chega a indagar: como é que pode meros mortais estarem sendo favorecidos por Deus? Por que é que Deus deveria pensar ou se preocupar com o ser humano? Indaga o cristão Leslie Allen. A única resposta plausível, a única conclusão que se pode chegar é a imensa graça de Deus. A segunda grande lição que nós podemos destacar aqui no Salmo de número 144, de acordo com foi colocado pelo pastor Adriel Gonçalves, é a respeito da pessoa orar clamando pela presença de Deus em sua vida. Davi, quando ele ora, quando ele clama ao Senhor, possivelmente ele está lembrando do momento em que Deus apareceu a Moisés em um arbusto de uma sarça queimando, lá no Monte Horebe, registrado em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, e Deus conversa com Moisés, demonstrando aí a sua preocupação com os judeus que estavam no cativeiro egípcio. Possivelmente, quando Davi ele escreve esse poema, ele também está lembrando o relato de Êxodo 19, versículo 11, quando Deus ele desce no Monte Sinai, ele escreve as tábuas dos 10 mandamentos, entrega para Moisés, e depois Deus se manifesta com relâmpagos, trovões, para falar aos filhos de Israel. Davi exclama aqui, nos versos 5 a 7, do Salmo de número 144. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os, estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Davi, ele sabia que apesar da imensurável grandeza de Deus, ele não está indiferente ao que passa na terra. Deus está atento ao clamor dos que nele esperam, dos que nele confiam. O teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele ressalta que a maior condescendência divina, ou seja, o momento em que Deus mais se rebaixou para estar com a humanidade,
ocorreu quando Jesus veio à Terra, se encarnou para resgatar a humanidade. O escritor Ralph Martin, ele diz que o Senhor encarnado, ele decidiu entrar na história humana, se esvaziou, mesmo não perdendo as características divinas, ele decidiu não se utilizar delas. Aceitou a condição de servo, destituído de todos os direitos e privilégios. Por que é que ele fez isso? Foi para atender o clamor de salvação da humanidade. Foi para poder curar você, foi para poder abençoar a sua vida, foi para poder te levantar. Se ele, que é o soberano do universo, o autor e doador da vida, ele fez isso, ele tomou essa atitude de extrema humilhação, com certeza ele vai atender a sua oração sincera. Aqui fica claro também, no Salmo 144, uma terceira grande lição, que é a expressão de confiança que Davi demonstrava em Deus. Davi, no verso 2 e no verso 9 do Salmo 144, ele diz: Deus é em quem eu confio, é a ele que eu cantarei um cântico novo. A história de Davi, se você for observar, é uma prova viva de que compensa confiar no Senhor, compensa esperar no Senhor, faz toda a diferença nos enfrentamentos das muitas adversidades, das muitas aflições que o ser humano passa sobre a face da terra. O escritor Champlin, ele chama a atenção para o fato de que saber a verdade a respeito de Deus produz confiança interior. Confiança de que as provações, por maiores que sejam, elas serão incapazes de abalar aqueles que confiam no Senhor. Outro lindo exemplo de confiança em Deus é o exemplo do diácono Estevão, que está no livro de Atos, capítulo 6, versículos 15, capítulo 7, versículos 56, 59 e 61. No momento em que Estevão estava sendo apedrejado, não havia cometido nenhum ilícito penal na sua época, ele apenas servia ao Senhor. No momento em que ele estava sendo apedrejado, o seu rosto brilhou como o rosto de um anjo. Ele conseguiu orar pedindo a Jesus que o recebesse, que recebesse o seu espírito e que Deus perdoasse os seus algozes. Ele chega a declarar, quando ele olha para o céu, que ele está vendo uma porta aberta e um semelhante ao Filho de Deus o contemplando, pronto para o receber na glória. É um exemplo lindo, assim como é o exemplo demonstrado pelo rei Davi. Quanto aí aos efeitos de uma vida de oração, na intercessão pela família, Davi, ele apresenta 10 razões para se depender de Deus, para desejar a sua graça, para confiar nele e buscá-lo em oração. Entre esses 10 resultados, ou esses 10 motivos esperados por Davi, eu vou destacar aqui 3, que são aqueles que o pastor Adriel coloca na lição de número 13, a última lição do segundo trimestre de 2020. O primeiro resultado que Davi esperava da sua oração a Deus era a bênção sobre os seus filhos, e ele diz no versículo 12 que os filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua juventude. É fundamental que os pais unam em oração em prol dos seus filhos. Enquanto os filhos estiverem na dependência dos pais, debaixo da autonomia paterna e materna, os filhos eles precisam de cobertura espiritual. Ainda que cada pessoa aí no desenvolvimento da vida, ele vai tomar as suas escolhas pessoais. A influência divina, resultado da intercessão dos pais em oração, pode levar os filhos a se tornarem dependentes de Deus. O exemplo de uma vida piedosa dos pais serve aí de padrão, de norte para os filhos e dão base para o legado espiritual das futuras gerações. Filhos bem desenvolvidos são resultados da oração, do ensino teórico e prático da palavra de Deus, são resultados do exemplo dos pais, do discipulado e da disciplina dos pais. Observe o que o salmista diz no Salmo de número 1, verso 3, aonde diz que o homem que teme ao Senhor será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Jeremias registra no capítulo 17, versículo 8, que o homem que teme ao Senhor será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar o seu fruto. Eu chamo a atenção também que além dos pais terem que se unir para interceder em prol dos filhos, você que é filho, você também precisa acreditar na ação de Deus por sua vida, na ação de Deus atendendo à oração dos seus pais. Você também precisa desenvolver as habilidades que Deus te deu, habilidades naturais, intelectuais e espirituais que Deus deu a cada ser humano, e você também é detentor dessas habilidades. Charles Spurgeon, ele frisa que plantas elas podem crescer tortas ou de alguma maneira desapontar a pessoa que a plantou. E assim também pode acontecer com os filhos. Que Deus, o nosso Senhor e Salvador, faça que nossos filhos sejam plantas com vitalidade, estabilidade e produtividade. Um segundo detalhe que eu chamo a atenção aqui, que Davi esperava como resultado da sua oração, era que as filhas de Davi, que as suas filhas fossem como pedras de esquina lavrada e como colunas de um palácio. O termo pedra de esquina ele era utilizado aí para se referir à principal pedra de sustentação de uma construção, o principal pilar de sustentação e estabilidade de uma construção. Junto aí com o termo como colunas de um palácio, fala de beleza, fala de um ponto de fixação, de ligação da construção, o que pode aí inferir algo que proporciona comunhão entre as diferentes partes e que dá estabilidade. Olha o tanto que é interessante. A época em que esse salmo foi escrito, as mulheres elas eram inferiorizadas e nem ao menos eram contadas na genealogia, e Davi chega e pede a Deus e espera que o resultado da sua oração faça com que as suas filhas sejam referenciais para a sua época, tanto de beleza quanto de estabilidade. Ainda nós podemos observar que a ação de Deus em resposta à oração dos seus servos, ela vai além do livramento, da fortaleza, da estabilidade e da salvação. Observando aqui esse exemplo, esse pedido feito por Davi, a oração, ela quebra paradigma. Ela alcança valorando o que para muitos é apenas um objeto de prazer e procriação. Ela se expande para a criação dos filhos, para a preservação dos legados familiares, proporciona beleza, destaque moral e espiritual às pessoas que são alvas das orações intercessórias. O escritor Derek Kidner, ele chama a atenção para o fato de que a oração deve começar com a família e com a sua nova geração, e não com sonhos de grandes impérios. Quantas vezes a pessoa ela lembra de orar por tudo, menos de colocar a sua família diante de Deus. Por último, o resultado que Davi esperava da sua oração era que a sociedade à sua volta ela fosse também abençoada por Deus. O salmista Davi, ao elencar as razões pelas quais ele esperava ter a intercessão respondida diante de Deus, está no Salmo 144, versos 14 e 15, para que a sociedade deixasse de sofrer assaltos ou ataques sem a necessidade, diz o salmista, de se ouvir gritos de pedido de socorro pelas ruas. Em seguida, Davi ele reconhece no verso número 15 que bem-aventurado é o povo que assim sucede, cujo Deus é o Senhor. O cristão ele precisa trabalhar para o bem da sociedade à sua volta e interceder diante de Deus por ela. É na normalidade que Deus proporciona como resposta à oração é que o cristão mais se beneficia das bênçãos de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 7, quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, a orientação foi: procurai a paz da cidade para onde vocês estão sendo transportados. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É necessário que o cristão não somente interceda pela nação, mas que cumpra também a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade civil também como um bom cidadão terreno.
Além disso, é assim procedendo que o cristão, ele exercendo esse papel, ele vai se colocar como uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo na terra e vai promover o reino de Deus na terra. Além de Deus ser transcendente, extremamente superior, infinitamente acima da compreensão humana, eu quero te dizer que Deus também é imanente. Ele pode viver no interior do coração humano. Ele tem esse poder extraordinário. O universo não pode contê-lo, mas ele pode morar no interior do seu coração, sem ter as suas ações ou seu poder limitado aí pelas fragilidades ou limitações humanas. E habitando no interior do coração humano, Deus não somente ouve as suas orações e os seus clamores, é o próprio Deus quem capacita o ser humano a buscá-lo e servi-lo de forma voluntária e obediente. Você pode sim se apresentar diante dele em meio às inquietações e aflições da vida, na certeza de que é ele quem cuida de você, que cuida dos seus propósitos, que cuida da sua família e que vai continuar cuidando dos seus descendentes. Como servo do Senhor, como serva do Senhor, interceda. Procure o bem de sua família, o bem da sociedade à sua volta e desfrute do melhor de Deus nessa terra, enquanto você estiver vivendo aqui, não somente sendo abençoado, mas também sendo bênção para as pessoas que estão à sua volta. Que Deus em Cristo te abençoe.